Sou Ana Paula Bialer, advogada, consultora de políticas públicas da Cisco e líder do grupo de trabalho da Brascom de regulação em internet. A Brascom engajou muito na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei foi aprovada no ano passado e ela é muito importante para o Brasil e para todos nós, porque ela determina como é que os nossos dados poderão ser utilizados pelas empresas. A lei traz alguns conceitos muito importantes para que a gente entenda o seu escopo de aplicação. Quando a gente fala Lei Geral de Dados Pessoais, a primeira pergunta é: o que são dados pessoais? Dados pessoais são aqueles dados relacionados a uma pessoa identificada ou identificável. Então, uma pessoa identificada, é muito claro a gente falar o meu nome, meu RG, o meu CPF, são todos claramente dados pessoais. Mas a pessoa identificável já é um pouco mais difícil. Se eu falar só Ana, numa sala com 1000 pessoas, onde 50 sejam Anas, Ana não necessariamente significa um dado a meu respeito. Mas se eu associar essa informação Ana com uma informação do meu aniversário, isso passa a ser um dado identificável que vai viabilizar a pessoa chegar a mim. Isso é o que a gente chama de efeito mosaico, que é a combinação de vários dados pessoais ou vários dados que, em conjunto, permitem a identificação de uma pessoa natural. Essa pessoa natural é o que a lei chama de titular. Titular é a pessoa natural a quem os dados se referem. Se eu sou o titular de um dado pessoal, isso significa que eu tenho algum dizer, algum controle a respeito de como aquele dado será utilizado. Será utilizado tanto pelo poder público como por uma empresa do setor privado. A lei também faz uma distinção entre dado pessoal e o dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível é aquele relacionado à raça, origem étnica, opção religiosa. Ele merece algumas proteções adicionais da lei. Para quê? Para que o titular do dado não seja discriminado com relação àquela informação. Muitas vezes a informação a respeito de uma doença ou de uma condição do titular pode levar à sua discriminação num processo de seleção de emprego e em outras interações. Então, esses são os dados pessoais sensíveis. Eles também podem ser utilizados, eles também podem ser coletados, só que os critérios para coleta e o tratamento desses dados, o uso desses dados, eles são um pouquinho mais rigorosos. E o que é o tratamento dos dados? O tratamento dos dados são todas as ações que serão feitas com um dado pessoal, desde o momento da coleta, a sua guarda, a sua utilização, o seu compartilhamento, até o momento que ele for eliminado. Esse é o conceito de tratamento de dados pessoais. Portanto, qualquer coisa que alguém faça com o seu dado pessoal está dentro do escopo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E quem são essas pessoas que tratam o dado pessoal? A lei fala que existem dois tipos de agentes de tratamento de dados. O controlador, que é aquele que coleta o dado e decide para que aquele dado vai ser utilizado. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, o poder público, no momento que nós vamos fazer o nosso cartão do SUS, ele coleta os nossos dados pessoais. Para quê? Para permitir que ele ofereça os serviços que eu fui buscar no Sistema Único de Saúde. O controlador dos dados pode ser tanto o poder público como uma empresa. E é importante lembrar que o poder público e a empresa estão sujeitos às mesmas regras na Lei Geral de Proteção de Dados. O outro agente de tratamento de dados que a lei traz é o operador. O operador é aquele que receberá os dados pessoais coletados pelo controlador e vai seguir as ordens do controlador a respeito da utilização que será feita daqueles dados pessoais. Ele não poderá utilizar aqueles dados fora do escopo da orientação e da instrução que ele tenha recebido do controlador.